Olá pessoal, eu estou aqui no plenário da Câmara Municipal e nós estamos agora nos últimos momentos aqui dessa sessão legislativa votando a LDO de 2023, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, são as metas para o governo 2023, um orçamento da cidade de São Paulo de 90 bilhões de reais. O projeto está sendo votado aqui, acabei de fazer uma fala aqui na tribuna, mostrando que uma total incompatibilidade, né? Nós temos recursos, a cidade de São Paulo tem muito recurso, são 90 bilhões de reais, mas não tem um planejamento, não tem planejamento de investimento nas políticas públicas na cidade de São Paulo. A gente vê consignado na LDO 23 bilhões de renúncia fiscal, né? E nós já assistimos ano passado aqui o prefeito Ricardo Nunes confiscando aposentadorias e pensões. Ele economizou 500 milhões de reais com essa covardia contra aposentados e pensionistas, contra as pessoas com doenças incapacitantes, acabou com a isenção previdenciária dessas pessoas, cobrou dos aposentados e pensionistas 14%, confiscou 14% dos seus proventos, né, de quem ganha um salário mínimo, uma das maiores covardias. Isso significou para os cofres públicos 500 milhões de reais. Mas do outro lado a gente vê agora os dados aqui de 23 bilhões de reais de renúncia fiscal. Então, falei aqui, outro ponto importante que nós apontamos na LDO, que é absurdo, no valor com renúncia, com os gastos com as organizações sociais. Nós temos aproximadamente quase 17 bilhões de reais destinados às organizações sociais. E esse dinheiro vai tanto para a área da saúde como para a área da educação das 6 conveniadas. E a gente vou falar daqui a pouco sobre um projeto que está sendo tramitando, que a gente aqui apresentei um parecer contrário, que aumenta o recurso público aí para as organizações sociais na área da educação. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas essas são as críticas ao projeto da LDO 2023. A gente tem, o prefeito aponta aqui quase 10 bilhões de reais de investimentos, mas a gente percebe claramente, o ano passado foi muito claro isso, de que a administração do prefeito Ricardo Nunes não tem planejamento para aplicar esses recursos. A própria Secretaria Municipal da Educação não conseguiu aplicar o mínimo constitucional, né, na educação, com os investimentos, valorização dos servidores públicos, com dinheiro em caixa, e não aplicou. No último dia do ano, o último dia útil do ano passado, dia 30 de dezembro, ela empenhou os 4 bilhões de reais dos 17 bilhões que ela deveria gastar durante o ano. Então, há um completo despreparo, uma grande incompetência dessa administração na questão da gestão, do planejamento do gasto público. Então, repetindo, a cidade de São Paulo tem recursos, são 90 bilhões de reais, é o terceiro ou quarto maior orçamento do Brasil, né? Mas a gente não tem, a gente vê servidores, falta de nomeação de desaprovados de concursos públicos, falta de contratação de AVS, falta de estagiários, muitas unidades escolares sem as reformas estruturantes que permitam que a gente tenha escolas com capacidade acessíveis. A gente tem escolas que não foram reformadas, escolas que estão com elevadores quebrados e as crianças com deficiências foram encaminhadas para outras escolas longe de suas residências. Então, não há inclusão escolar na cidade de São Paulo, há uma verdadeira exclusão e é um contrassenso porque a gente tem o recurso e a gente vê que o prefeito não consegue aplicar esse dinheiro nas políticas públicas que a gente tanto grita aqui na Câmara Municipal. Então, o LDO é um projeto desconectado com a realidade das pessoas, o auxílio emergencial, que a gente exige, briga para que ele seja implementado para as pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente olha aqui na frente da Câmara Municipal, centenas de pessoas, na verdade a cidade de São Paulo aumentou o número das pessoas em situação de vulnerabilidade, então pessoas passando fome, as pessoas não tendo onde dormir, as pessoas não tendo o básico necessário. O princípio da dignidade humana está sendo ferido aqui na cidade de São Paulo, e a prefeitura tem 32 bilhões de reais no caixa, guardado. 1/3 do orçamento está guardadinho lá na caderneta de poupança, como se a prefeitura de São Paulo fosse banco. Prefeito Ricardo Nunes, a prefeitura não é banco, precisa colocar esses recursos à disposição da população. É para isso que serve o orçamento público. E também apontamos aqui a necessidade da reversão, né, da isenção
do transporte público para as pessoas idosas, pessoas que não têm condições de pagar o transporte público, são pessoas idosas. Então a gente vai ter um projeto para rever, está aqui, o projeto já passou nas comissões, está pronto para vir para o plenário, para a gente rever o fim da isenção dessas pessoas que precisam muito. O transporte público significa muito no orçamento dessas pessoas que têm quase nada para viver. E também, que eu queria muito compartilhar com vocês, é que desses 14 bilhões de reais destinados às organizações sociais, nós apresentamos aqui, acabei de apresentar, o prefeito deu uma ordem aqui para a Câmara Municipal, o prefeito, ele é o general aqui, é o capitão, ele é o imperador aqui da Câmara Municipal também, ele deu uma ordem para não colocar a nossa emenda na LDO, que é um projeto que permite que a população tenha acesso aos dados da transparência dos gastos com as organizações sociais, para ver quanto gasta com aluguel, com mão de obra, com reforma, todos os gastos da organização social serem descritos, né? Ser no portal, para que a pessoa, o cidadão, a cidadã possa ter acesso a esses dados e ser um fiscal na ponta para saber se um OBS que está na mão da organização social ou se um SEI conveniado que está recebendo de recurso público, né, para impedir que, inclusive, haja aqui na cidade de São Paulo, se proliferem as máfias, né, das creches conveniadas, o próprio cidadão poder fiscalizar. Isso era fundamental aqui na LDO. E o prefeito Ricardo Nunes vetou, ele não gosta, não aceita a transparência, ele é terminantemente contra a transparência dos gastos públicos com as organizações sociais. Eu não sei porquê, mas tem essa dificuldade de que as pessoas possam ter acesso. Então, estamos aqui, nós vamos votar contra a LDO, obviamente, porque ela não dialoga com a necessidade da população. E eu queria, mais dois pontos que eu queria tratar com vocês, para que vocês fiquem bem informados também. Na parte da manhã, na Comissão de Educação, que nós tivemos a reunião hoje pela manhã, apresentei o parecer contrário ao projeto, aberração de projeto, que é o PL 573 de 2021, que terceiriza, privatiza a gestão das escolas municipais. Então o projeto foi discutido, eu apresentei as inconstitucionalidades, ilegalidades, arbitrariedades. Sim, o projeto não dialoga com as necessidades da nossa escola pública. Ele estabelece que o projeto, por exemplo, que o projeto político-pedagógico seja elaborado pela organização social, uma série de aberrações que nós apontamos e que nós não vamos permitir que esse projeto vá adiante. O projeto não foi votado, foi discutido, apresentamos essas irregularidades, inconstitucionalidades e ilegalidades. O projeto vai ser votado agora em agosto, na volta dos trabalhos da Câmara Municipal. Inclusive, nós temos uma audiência pública no dia 9, às 11 horas da manhã, aqui no Salão Nobre. E aí, é importante que vocês que estão nos acompanhando venham para a Câmara Municipal, façam essa grande mobilização para a gente mostrar os apontamentos que são importantes para a gente desmontar o discurso. Esse projeto é um projeto que transfere recurso público para a iniciativa privada, é um projeto que o Partido Novo fez ingerência no Congresso Nacional para tirar 16 bilhões de reais do Fundeb. Eles apoiam, eles defendem a ideia de que o recurso público, eles sugam o recurso público, destinam à iniciativa privada sem fiscalização alguma. É isso que é a proposta desse projeto que foi lá. Infelizmente, nós derrotamos no Congresso Nacional, no Senado, nós derrotamos essa emenda que foi feita pelo Partido Novo, que se repete aqui também. Então, dia 9, nós teremos essa audiência pública aqui com educadoras, educadores, estudiosos do assunto, mostrando que há exemplos evidentes, inclusive aqui na cidade de São Paulo. O projeto de lei 573, ele parte da premissa de que esse modelo funciona, que as creches conveniadas é um modelo maravilhoso, é um modelo exitoso de educação na cidade de São Paulo, e é mentira. O próprio Tribunal de Contas aponta que não é verdade, a gente perde muito com as SEIs conveniadas. A gente tem que ter a educação pública direta, gratuita e de qualidade, prestada diretamente por servidores públicos concursados, autônomos, independentes, com garantia da gestão democrática. Então, o projeto, ele vai ser, a gente vai ter as duas audiências públicas e depois ele volta para a Comissão de Educação, para que a gente derrote na Comissão de Educação, com esse parecer contrário que eu apresentei, que a gente derrote esse projeto e depois a gente vai informando da mobilização aqui no mês de agosto, para que a gente encha aqui a galeria da Câmara Municipal e derrote no plenário este projeto. E também, um outro para terminar,
Outro projeto que é o governo, no dia anteontem, ele encaminhou aqui de madrugada um projeto do dissídio dos servidores públicos, da revalorização, ele chama de revalorização do salário dos servidores públicos municipais. É um projeto absurdo que não valoriza absolutamente nada. Ele mexe em algumas categorias, nas classes iniciais das categorias, para atrair novos ingressantes do concurso público, mas ele atrai inicialmente, mas ele não apresenta um plano de carreira. Então, as pessoas virão para o primeiro momento, mas depois elas vão embora, porque não tem um projeto de carreira. O prefeito Ricardo Nunes foi até pior do que o governo do estado, ele não deu nenhum reajuste linear. Nós temos 32 bilhões de reais no caixa e a grande maioria dos servidores públicos não terão absolutamente nada, terão a inflação. A inflação no Brasil está na faixa está batendo os 12% anual, e os servidores, tem muitos servidores que terão 2%, outros não vão ter nada, nenhum reajuste nesses últimos anos. Então, o salário dos servidores foram corroídos nesse período, a inflação, a perda inflacionária do salário beira já os 46%, né? As entidades sindicais reivindicaram esse valor, ou seja, o prefeito encaminhou aqui, queria aprovar na calada da noite esse projeto, nós fizemos a obstrução aqui, não deixar, porque o próprio prefeito Ricardo Nunes, a própria administração tem vergonha do projeto que encaminhou, queria votar escondido da mobilização dos servidores, do conhecimento do conjunto dos servidores públicos municipais. Nós fizemos obstrução e o projeto foi para agosto. A gente vai fazer uma grande mobilização dos servidores públicos municipais. Nós não vamos aceitar que venha um nível pífio, vergonhoso de um reajuste. A gente está assistindo o governo do estado, o próprio governador Dória lá, horrível, com a administração horrível, concedeu um reajuste linear de 10% para a educação e 20% para a saúde e demais e segurança pública. A cidade de São Paulo, como eu disse, tem 90 bilhões de reais no orçamento, então tem condições de propiciar uma valorização dos servidores públicos. Esse projeto que passou para agosto não é de valorização dos servidores públicos, não é uma vergonha que se propõe a isso. Então a gente vai ter esse tempo, precisa mobilizar todos e todas para vir aqui na Câmara Municipal. As entidades sindicais estão fazendo isso, mas é importante que os servidores também se indignem com essa proposta do governo, né? Então, mobilizando vocês, a gente está aqui, vamos votar contra, né, a LDO, contra esse projeto de terceirização das unidades escolares, da gestão das escolas municipais, né, e contra um projeto que não valoriza os servidores públicos, né, que tão valorosos são na cidade de São Paulo. A gente tem recurso para isso, então uma política séria de valorização não é esse projeto que o prefeito Ricardo Nunes encaminhou aqui e queria, na calada da noite, passar aqui e aprovar. Nós conseguimos bloquear, obstruir, e esse passou para agosto, dá tempo da gente dialogar com os servidores, mostrar para os servidores públicos, entender o projeto e mostrando que é totalmente absurdo e incoerente com a postura e com a possibilidade orçamentária, fiscal e orçamentária da cidade de São Paulo. E eu digo para vocês, nós temos, com esse orçamento de 90 bilhões de reais, com 32 bilhões de reais no caixa da prefeitura e mais 3 bilhões anuais que a gente tem em função do não pagamento mais da dívida pública com a União, nós temos recursos suficientes para valorizar os servidores públicos municipais. Então, prefeito Ricardo Nunes, prefeitura não é banco. Vamos colocar esse recurso público para valorização dos servidores públicos, valorização do serviço público e colocar o orçamento à disposição da população que tanto precisa desses recursos. Então, a gente fica por aqui, os trabalhos a gente vai votar contra agora e nesse semestre acabaram os trabalhos, a gente volta aqui no mês de agosto para fazer a luta, para fazer a resistência, para derrotar esses projetos que querem sugar os recursos públicos para organizações sociais e projetos que não dialogam com a necessidade dos servidores públicos municipais. Então, eu conto com vocês na volta para que a gente faça uma grande mobilização aqui, enchendo a galeria da Câmara Municipal, derrotando esses projetos dessa administração que não dialoga com as necessidades da cidade de São Paulo. A população vem percebendo